Apresentar o Ivan. O Ivan ele vai trazer agora a história, que é a história dele e do seu filho. A gente vai ouvir agora uma história real, que também é o retrato de muitos brasileiros que sofrem com o descaso, não só da saúde pública, mas também do judiciário. Ivan, seja bem-vindo, uma ótima tarde. É um prazer receber você aqui. Fica à vontade para contar um pouco aí dessa história tão marcante e dessa causa que você carrega, né, dessa PL também que a gente vai falar aqui no programa da hora dessa sexta-feira. Seja bem-vindo, Ivan. Muito obrigado. Nesse instante eu quero agradecer a todo o povo brasileiro, aonde chega o som dessa emissora, que venha ouvir essa história, que é uma história real, que infelizmente acontece no nosso país. Então, a minha história e também aos dois, que o Casqueira, o outro, se não me engano, é o Carlos. Boa tarde a vocês também. E obrigado por essa oportunidade. É o Fabiano, aqui ao vivo assim mesmo, o nome dele é Fabiano. Fabiano, esquece. É o homem, mandaram até uma mensagem, é o homem do paletó bonito, das gravatas bonitas. Pode falar, senhor. E é isso, e agora eu vou contar um pouco do que aconteceu. É uma realidade que acontece até hoje no nosso país. Eu tenho um filho que é o Matheus, ele tem paralisia cerebral e microcefalia. Desde um mês de vida, o Matheus tem um plano de saúde. E quando ele tinha 3 meses de vida, eu descobri que ele tinha paralisia cerebral e microcefalia. Então, até um ano, a saúde do Matheus era estável. Depois de um ano, começou a complicar tudo. Ele parou de deglutir e passou a ter pneumonia aspirativas, broncoaspirativas. Quando ele teve a primeira pneumonia, fui ao plano de saúde, ele disse que não podia internar porque ele tinha doença pré-existente. E eu disse que ia correr atrás, teve a segunda vez, e eu acabei que sempre enrolando. Quando foi a terceira vez, aí sim, onde começou o marco da minha vida e que vocês precisam entender essa história. Na segunda pneumonia que ele teve, quando ele terminou de se alimentar, ele usava a naso, que é aquela do nariz. Quando ele terminou de se alimentar, a sonda deslocou e ele teve uma pneumonia aspirativa, ele teve que ser entubado na frente da mãe dele, que não dava tempo de chegar na UTI vivo. Depois dessa internação, o médico disse que a gente tivesse muito cuidado que ele não tivesse uma terceira pneumonia. Como o pulmão dele estava muito sequelado, a chance de vida dele era muito pequena se ele tivesse mais uma pneumonia. 2 meses depois, a gente deu entrada no hospital ao qual a gente tinha um plano. Então, quando eu cheguei lá, o plano de saúde negou o atendimento dele. Precisava de UTI, o médico pediu... Aliás, quando eu cheguei no hospital, teve a grande surpresa. O médico pediu UTI para ele com urgência, que ele estava com pneumonia grave com risco de morte. Era a terceira pneumonia. Aí começou o grande desespero da minha vida. O plano chegou para mim e disse que não autorizava a internação do Matheus em UTI, mas liberava 12 horas de tratamento até surgir uma vaga de UTI pelo SUS. Eles iam correr atrás de vaga de UTI para o Matheus no SUS, e nesse meio tempo ele ia estar no antibiótico com tudo que tinha direito. Só menos a UTI. Estava numa sala de cuidados especiais, na última máscara de oxigênio, que é a número 50, e ele estava numa respiração muito agonizante, mas era o que se tinha naquela hora. É melhor o pouco do que o nada. Isso foi no dia 11 de junho de 2011, um sábado. Quando foi domingo, eu tive a pior notícia que um ser humano pode ter na face da Terra. Domingo, o serviço social do hospital, junto com a coordenação, chegaram para mim 8 horas da manhã, disseram que todo o tratamento do Matheus tinha sido interrompido 3 horas da manhã de domingo, e eu tinha a opção de pagar R$5.000 para o meu filho permanecer vivo, ir para um UTI ou deixar-se morrer à míngua, porque já tinham ligado para todos os hospitais públicos, não tinha vaga nem previsão de vaga. Naquela hora me bateu o pior desespero que pode acontecer em um ser humano. Eu dei um grito e a vontade que eu tive foi de sair quebrando tudo, mas naquele meu ato de desespero, uma pessoa gritou: não quebre nada, que tudo que você quebrar você vai pagar. E aí naquela hora eu me acalmei na medida do possível e apontei o dedo na cara deles e disse: só pela fé, pois eu vou mostrar para vocês como existe justiça e meu filho vai ser internado aqui. Pessoal, eu não tinha a mínima ideia, eu quero o poder da justiça. E aí, do meu lado, tinha um jovem que olhou e deu uma gaitada de haha, vamos ver, eu nunca vou esquecer dessa risada sagaz. E é onde veio o título, Quanto Vale uma Vida? E nesse meu ato de desespero, como eu e a grande maioria da sociedade não sabe, que existe plantão 24 horas da justiça para casos relacionados à vida. E nesse ato de desespero me orientaram, eu corri para o fórum. Cheguei meio-dia no fórum. Cheguei lá, contei a situação, quem estava de plantão era a doutora Altair, diretora da segunda vara de sucessões, que ligou para a juíza e contou toda a situação. Ela perguntou:
cabeça. Tem advogado particular? Estou indo, mas antes de eu sair, me responda uma coisa. Ele tem advogado particular? Tem não, ele é vigilante cidadão comum, não tem advogado, nem tem condição de constituir um. É onde ela respondeu, pois diga para ele que volte só segunda-feira, porque à noite, finais de semana e feriado, a justiça só funciona para quem tem advogado particular. Como ele não tem, eu não vou atender. Pessoal, aquele dia eu me senti o pior dos seres humanos, porque ver meu filho sentenciado à morte, simplesmente porque eu não tinha dinheiro, o SUS não tinha vaga, o Apvida não autorizava a internação, e a justiça não me enxergava porque simplesmente eu era pobre. Você que tem um ente querido, que tem um pai, que tem uma mãe, que tem um filho, você consegue imaginar, você ver seu filho sentenciado à morte? Sabe, desculpa essas lágrimas, mas é porque eu vivo isso na minha carne até hoje. E meu grito de socorro para que isso nunca mais se repita com nenhum cidadão brasileiro. Toda a situação do Matheus foi resolvida no dia 13 de junho de 2011, através da defensoria que eu denomino Anjos da Vida. A falta dela condenou meu filho à morte, mas a eficiência dela na segunda-feira salvou meu filho. E hoje a minha luta é para que nenhum cidadão brasileiro passe mais por isso. Ao longo de 14 anos, a gente chegou à PEC 11/2024, que ela foi criada no dia 1º de abril de 2024. E, infelizmente, até hoje, ela está parada na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que para ela tramitar nas duas casas, tanto no Senado como na Câmara, para se tornar uma lei nacional e nenhum cidadão nunca mais passar por isso, precisa de um relator. E simplesmente na gestão passada era Davi Alcolumbre, que passou um ano enrolando e disse que designar não designou. Até hoje. Agora se assumiu o Otto Alencar. Não tem relator, nem tem perspectiva de relatoria. Então eu passei uma semana toda angustiado, pedindo a Deus uma direção, um caminho. Hoje está com 15 dias atrás do meu trabalho, a qual eu estava de plantão à noite, Deus falou comigo. E no sábado eu tomei uma atitude. Comprei as minhas passagens a Dom Matheus para agora no dia 13 de maio. Na terça-feira, a gente está indo para Brasília. A gente está indo para Brasília, acampar na porta da CCJ. Eu, junto com meu filho é um bebê grande, tem uma saúde debilitada, veio agora há menos de 2 meses de uma internação, por várias complicações. Eu não vou estar expondo meu filho para aparecer, mas pela plena necessidade, porque é fácil eles me chotar de lá, mas eu junto com o Matheus, eles vão passar 10 mil vezes. E eu vou acampar na porta da CCJ e só saio de Brasília, da porta da CCJ, quando o senhor Otto Alencar nos receber e designar um relator. Eu não estou pedindo, eu estou exigindo meu direito de cidadão de milhões de brasileiros. Senhor Otto Alencar, você como pai e como avô, abra seu coração e designe um relator urgente para esta PEC. Essa PEC é a PEC da vida. E eu convoco o povo brasileiro para entrar nessa guerra com a gente, para nunca mais essa história se repetir a nenhum cidadão brasileiro. Esta luta é de todos nós, que somos povo brasileiro, que sofremos por falta do acesso à justiça, por acesso à moradia. E eu lhe digo, e quem garante, na pior das hipóteses, no desespero do cidadão, quem garante o mínimo de direito é a defensoria. Porque ninguém chega ao judiciário sem um advogado público ou particular. Então, o defensor, a falta do defensor é matar a sociedade. E eu lhe digo, e eu chamo, e eu convoco mais uma vez a nação brasileira para ser o antídoto, para não cegar o olho da justiça, porque ela não é cega, ela enxerga de um e é cega de outro. Então vamos cegar os dois, e nós juntos, pessoal, somos uma corrente inquebrável. Convoco a todo o povo de bem desse país, que vamos juntos a Brasília, e representando o Matheus, essa sociedade brasileira, para que eles nos recebam, e que a gente mude essa história, e que venha ter plantão da defensoria 24 horas, aonde existia um juiz de plantão, que vinha ter um defensor, porque o salário, o juiz não é menos valorizado, não é menos importante do que o defensor. Essa corrente é do bem, conto com toda a população, e esse é um pouco do meu desabafo. Traz pra mim aí, Paixão. Aí eu fico a me perguntar, cadê os deputados estaduais federais? Cadê os senadores do estado do Ceará? Cadê Eduardo Girão? Cadê Cid Gomes, né? Cadê os prefeitos, governadores, vereadores? Quantas pessoas estão à míngua
porque não tem atendimento da assessoria, da Defensoria Pública. Deixa eu explicar para você, o defensor quem paga somos nós. O Ministério Público não tem receita própria, é tirado dos nossos tributos. O juiz recebe o que recebe, né? Tem juiz aí comprando iPhone 16 Pro Max. Você ter seu filho num leito de hospital e o cara dizer, arranje aí, se vire, se vire, se vire. De verdade, para que você consiga a remoção do seu filho. Isso é uma vergonha. O que o senhor Ivan está contando aqui é o que milhares de pessoas passam todos os dias entrando na defensoria. Né? Entrando na defensoria para pedir para uma garantia mínima que está na Constituição. Direito à saúde. Mas como disse Lula, nós não precisamos de hospitais, precisamos de estádio de futebol. Né? E quando veio a pandemia, disse que o SUS resolvia tudo. E os próprios políticos agora, para minha surpresa, viu? Diz que o Guimarães e o Cid conseguiram agora uma verba de R$ 5.200 mensal de assessoria médica. Auxílio Saúde. Né? Auxílio Saúde. E aí eu digo, e o povo da periferia? E o povo da periferia? Me explique o que é que vocês querem, além de tomar o voto desse povo. Porque vocês são um bando de canalhas, com algumas exceções. Vocês não querem saber de nada. Vocês só querem botar emenda na prefeitura para tirar o de vocês. Porque nada chega, nada se resolve. Nada chega e nada se resolve. E o povo fica como? A míngua. Eu não aguento mais chegar aqui todos os dias, tentar olhar para você e dizer, escute, veja, pense, fale e cobre, né? Porque tudo que é de errado é o prefeito, não é o vereador, não é o secretário, né? Não, temos que cobrar, irmão, temos que ter coragem e força de cobrar, porque se a gente tem coragem, a gente não vai ver uma criança padecendo. Imagine um processo, Otto Alencar, médico lá na Bahia, médico na Bahia. Um senador que mandava na Bahia. Conheço ele demais, mandava na Bahia, Otto Alencar. E vocês querem, você como cidadão quer do seu político. Porque não é possível que eu não tenha um deputado federal. Cadê a Daiane do Capitão? Né? Cadê o AJ? Cadê, quem é o deputado federal? A Luziane Lins. André Fernandes. Cadê esse povo? Cadê? Que não consegue ir brigar por uma PEC. Mas, senhor Ivan, eu queria primeiro te agradecer, né? Queria que o senhor deixasse aí suas considerações e ver como é que a gente pode aqui, junto à TV União, mostrar para o povo, né, a sua dor. Se eu chegar em Brasília, faça os vídeos, mande para cá. Eu espero que um filho de Deus possa se sensibilizar, ver a sua dor, porque a sua dor, acredite, a sua dor vai do sul ao sudeste, do norte ao nordeste, ao centro-oeste. Tem muita gente na mesma situação que o senhor. E eu digo uma coisa para você, eu tenho 6 filhos. Se fosse meu filho, que eu recebesse uma notícia dessa, meu filho morresse, alguém ia morrer junto comigo. Alguém ia morrer junto comigo. Porque é vergonhoso, vergonhoso você ver uma criança sofrendo e você sem ter condições de resolver a situação. Pode falar, senhor Ivan. Pessoal, realmente isso, eu costumo dizer que essa dor é o combustível que tem me sustentado até hoje. Essa dor que tem sido a mola para que ninguém nunca mais passe por tamanha barbaridade, porque assim, meu filho não tem direito à vida. Por quê? Porque ele é pobre. Até quando vai isso? No artigo 5º da Constituição Brasileira diz que garante saúde e justiça gratuita 24 horas por dia. E a justiça, ela não pode atender A e deixar de atender B. É imoral, inconstitucional e até hoje, quem parou para caber essa pouca vergonha? Ah, não tem orçamento para pagar um defensor público. Não tem orçamento. Tem orçamento para tudo. Todas as desculpas podem inventar, mas falta de orçamento não tem. Porque se tem receita para tirar. E por que não tem receita para pôr? Por que tem receita para pagar o magistrado e não tem para pagar o defensor? Por que o rico pode ter acesso à justiça e o pobre não? Essas perguntas eu gostaria que alguém me respondesse, mas até ao longo de 14 anos eu nunca tive uma resposta. E a resposta é,
Defensoria 24 horas já. Isso depende de cada um de nós. E eu costumo dizer que nós juntos somos uma corrente inquebrável. E se hoje essa história chegou aonde chegou, ao longo de 14 anos, eu costumo dizer que eu tenho 2 pilares de sustentação. Primeiro, Elizabeth Chagas, defensora do Estado do Ceará. Ela abriu as portas da Defensoria. Por intermédio de Elizabeth Chagas, o Estado do Ceará tem uma lei complementar 171 de 2016 que garante plantão defensorial sábado, domingos e feriados. Infelizmente, que é em horário reduzido. Mas não tinha, no Estado do Ceará não tinha. Hoje, sábado, domingos e feriado, tem plantão, 6 horas de plantão no Estado do Ceará. O primeiro e único Estado do Brasil que tem esse serviço regulamentado da lei orgânica. E ao longo de 5 anos, existia só sábados e domingos. Os feriados vêm entrar agora em 2023. Só funcionando nos sábados e domingos, teve essa prestação de conta na Assembleia Legislativa em 2012, numa sessão solene, ao longo de 5 anos, a gente salvou mais de 3 mil vidas. Isso foi relato, documento da própria Defensoria. E também há um homem que eu tenho ele como assim, um exemplo de cidadão e de homem. E de político também. Se chama Renato Rosendo. Por quê? Porque esse cara, em 2014, eu saí daqui para Brasília, dizendo que ia falar com o ministro Joaquim Barbosa. Eu não conhecia Renato. Renato morava lá em Brasília, Renato ainda não era político. Então, não tinha onde ficar. Esse cidadão pegou e disse, a minha casa está de portas abertas, e ele me acolheu sem nunca ter me visto. Muitas das vezes a gente não quer botar um familiar dentro da casa da gente. Você imagina botar um estranho sem nunca ter visto? Então, e ele foi a porta que abriu no parlamento. Por intermédio dele, eu cheguei a senadora Augusta Brito, outra mulher honrada que abriu, que guerreou para apresentar essa PEC. Tentaram derrubar de todas as formas, e ela foi guerreira e conseguiu botar a PEC. Só que a PEC está dormindo. Estão fazendo tudo que é possível, mas tem uma trava. Infelizmente, eu não gostaria de dizer, mas infelizmente, pessoal, nós temos um grande inimigo em potencial. Quem? A ANADEP. A ANADEP é a Associação dos Defensores Públicos dos Estados, e eles estão lutando com tudo para que essa PEC não seja aprovada, porque não querem ter o plantão 24 horas. Então, essa é uma das traves, número 1. E o meu apelo é que todo cidadão, essa PEC é PEC da vida. A Defensoria salva a vida. Então, aqueles que não querem, aqueles defensores que passarem um concurso, que não querem o plantão 24 horas, que saia, vá passar em outro concurso. Libere vaga para quem quer trabalhar, para quem defende cidadão, como Elizabeth Chagas e tantos outros que eu conheço. Como também Carlos Paes, defensor da União, a Associação dos Defensores da União, que é a ANADEF, está em peso nessa luta com a gente. E aí vem um contraditório, a ANADEP não quer. Então chegou a hora de nós unir povo brasileiro, é nós que pagamos o salário de cada um desses. Então se não quer trabalhar, meu amigo, tudo bem, você passou um concurso, você tem capacidade de passar em outro, sai da Defensoria. Porque a Defensoria é trabalhar com o pobre, é garantir direito a quem não tem. Então eu defendo todos os defensores que defendem o mais pobre. Esse tem ombro a ombro comigo, mas aqueles que não querem trabalhar, peça demissão e vai procurar outra função. Porque a Defensoria defende pobre, defende cidadão. E esse é meu apelo. Mas aqui também eu quero fazer meus agradecimentos. Por que eu cheguei aqui? Primeiro, ao Diego, ao jornalista Diego, que abriu as portas com Carlos... Fabiano. Fabiano. Com Fabiano. E com... assim, eu esqueço alguns nomes. E também... É a idade, eu também. Maciele, não zorra nenhuma. Então, o programa do Maciele, com toda a equipe do Carlos Maciele. E também ao meu patrão, Urubatã, que é um grande parceiro, que ele me deu carta branca quantas vezes eu precisar ir para Brasília, a empresa é obrigada a me liberar, isso é carta branca dada por ele, ao deputado Renato Rosendo, a Elizabeth Chagas, e a todo o povo brasileiro, as pessoas que começaram com a gente desde o começo, a professora o Batista do Cartel, que eu esqueci agora o nome dela, Lucy Cleide, e toda a equipe, todos aqueles que acompanham o movimento Quanto Vale uma Vida, eu não vou citar não, porque são muitas pessoas, mas eu quero deixar o meu abraço ao povo brasileiro e que venha se unir. E também juntando, eu acho que eu não sei se eu posso divulgar, mas eu creio que posso, eu sou vigilante, pessoal, e eu tive a ideia, para não se tornar pedinte para custear as minhas passagens com a do Matheus, eu criei uma rifa solidária, que você, a participar dessa rifa, você concorre a R$500, é um valor simbólico de R$25,
Então, quem tiver interesse, eu não estou pedindo nada a ninguém, é voluntário, mas quem quiser nos ajudar nos custeio de passagem e estadia em Brasília, custa apenas R$ 25,00 e você concorre a 500, que vai ser sorteado no dia 11 pelo Instagram. Quanto vale uma vida oficial? Então, essa causa é do povo, é da nação. Então, aqueles que tiverem vontade de contribuir, o meu WhatsApp é 85997070940. Então, essa rifa também está no Instagram. Então, tem todos esses dados. E eu quero agradecer a todos, a esse programa, por esse grande espaço. E eu espero que a gente consiga uma imprensa que venha nos receber em Brasília. Eu espero isso. Então, estou contando com o apoio de toda a imprensa, que algum jornalista, que alguém se interesse em Brasília, instalar com a gente, fazendo essa cobertura, e convocando o povo brasileiro para lutar com a gente. E eu espero também que os estádios de futebol, que os presidentes, tanto do Fortaleza como do Ceará, consigam nos abrir uma brecha para a gente ir lá junto com o Matheus, antes dessa viagem, levar uma faixa num estádio de futebol, divulgando essa causa, que essa causa é da nação. Então, se alguém tem alguma influência no futebol, puder abrir essa porta para escancarar esse grande amor da PEC, vamos acordar a PEC e que ela tramite e se torne lei aí desse ano. Meu muito obrigado e que Deus abençoe esse povo brasileiro e toda essa nação. É isso aí. Muito obrigado, seu Ivan, por aqui também a gente dar voz e luz a tudo isso que tem acontecido no Brasil. E esteja certo que a bancada do Da Hora estará sempre aqui receptiva para receber sempre o senhor. A gente vai